Olá, amigos queridos, sejam muito bem-vindos à Sala de Amparo da Casa de Assistência Fraterna Recanto da Paz. Para você que está começando hoje aqui o seu tratamento espiritual, seja muito bem-vindo. O nosso tema de hoje é sobre as leis naturais, as leis divinas. Você as conhece, mas de perto, já ouviu falar quais são? Bom, quando a gente fala em lei, assim, no direito se define uma lei como uma regra, não é? Uma prescrição que vem de uma autoridade. Mas, diferentemente das leis humanas, ou podemos também nos referir às leis mosaicas, lembra de Moisés com as tábuas das leis? Essas estão sujeitas às alterações e que foram criadas para atender às necessidades dos homens e mulheres de um determinado tempo, espaço. Já as leis divinas, elas foram criadas por uma autoridade soberana, né? Autoridade soberana do universo. Elas são eternas, são perfeitas, são imutáveis, justas e naturais, tal como o Criador de tudo isso, Deus. Mas como são divididas essas leis? Nós podemos dizer que tem duas grandes divisões. As leis cósmicas, né, que regem todo o universo, que regem todos os corpos celestes, o progresso e a vida nesses mundos e em todo o universo, que são as leis naturais. E as leis físicas, que também existem por todo o universo e que vão reger os mundos, né? Ou a sociedade, enfim. Quando a gente fala ainda há pouco eu falei sobre a lei mosaica, nós vimos que ela já foi alterada. Ela não foi alterada, não foi destruída, ela foi modificada e exemplificada quando Cristo esteve conosco. Mas bem, em síntese, são divididas essas leis em físicas, que são estudadas pela ciência, né? Algumas delas, talvez você até lembre, quando estava nos bancos da escola, e que são responsáveis por regular o movimento, transformação, características e interações entre a matéria bruta, e aí nós podemos ver a questão da lei da gravidade, a lei de eletrostática, a lei da termodinâmica, outra que é da aceleração de corpos, e outras que eu não conheço, né? Mas é interessante nós sabermos. E temos também esse outro grande grupo, que são as leis morais, que dizem respeito ao ser em si e às suas relações com o Criador Supremo, Deus, né? E também com os seus semelhantes, e que são exploradas pelas religiões no geral e são divididas pelo menos em 10 prescrições. Então, nesse grupo, né, de uma forma mais sucinta, nós temos a lei de justiça e caridade. Só pelo nome já dá para a gente ter uma ideia dessas leis. Então, a lei de justiça e caridade é uma delas. A lei de adoração, lei do trabalho, a lei da liberdade, lei da sociedade. Percebe como todas elas nós estamos bem entrosados e a gente consegue identificar isso no nosso dia a dia, na nossa vida? Temos também a lei da igualdade, a lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição. Existe uma lei para a destruição também. A destruição dos corpos, por exemplo, né? Nosso corpo sofre um desgaste. Isso está
dentro de uma lei universal, né? Assim como também a lei do progresso, da qual nós todos estamos sujeitos, né? Todos nós estamos em constante progresso. Bom, e tem uma lei que une todas essas outras. Qual é? Exatamente. Se você pensou em lei de amor, é ela que rege todas as demais. E dela, todas as demais também derivam. Se você quiser conhecer mais sobre essas leis, essas leis que eu falei aqui, você poderá encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo ou no Livro dos Espíritos, esses livros que foram organizados por Allan Kardec, né? Você conseguirá ter uma leitura bem didática, mas com um bom aprofundamento, né? E vai poder entender cada uma delas. Então, esse compêndio, eu diria, que você poderá encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a bússola moral, né, dos nossos passos, dos nossos caminhos, da nossa conduta como seres viventes aqui sobre esse planeta. Mas a lei de amor, como eu falei, é ela que rege todo esse conjunto de leis. E aí eu vou ler para vocês um trecho só sobre essa lei de amor que está bem explicada no Evangelho segundo o Espiritismo. E diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Ou seja, é o top, né? É o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então nós começamos lá de uma forma bem instintiva, bem primitiva, e vamos, lembra da lei do progresso? E vamos crescendo pouco a pouco. E ele diz, em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Lindo isso. Mais adiante, no item 9, ele completa dizendo assim: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Então todos nós estamos sendo dirigidos por essa lei de amor. E todas as demais nós passamos, vivem no nosso dia a dia, né? Todas essas leis, ao mesmo tempo. E num momento ou em outro, algumas delas irão se destacar. Mas é importante que a gente possa entender onde estão essas leis. Segundo os Espíritos que nos orientam, dizem, guardadas na vossa consciência. Então todos nós temos lá no fundo guardado essas leis. E temos como um grande exemplo na execução de todas elas
Jesus, que embora a humanidade tenha recebido essas leis em doses homeopáticas, né, ao longo de toda a sua existência na Terra, por emissários do Cristo que chegaram até aqui para falar um pouco sobre cada uma delas, mas nenhum deles conseguiu o feito que o Cristo teve, né, tão brilhante de não apenas mencioná-las, mas de exemplificá-las. Por isso, convido a todos vocês para refletirem sobre essas leis. Convido também para que, se caso você queira, e eu considero ser necessário, e imagino que você também, nós temos todos os domingos, às 9 horas da manhã, o nosso Evangelho Terapia. Ele faz parte do seu processo de tratamento. Começa pelo Evangelho, das nossas reflexões sobre essas leis divinas, essas leis morais que nós precisamos seguir. Nós estamos vivendo nesse momento, né, como é do conhecimento de todos, essa pandemia, que embora nos traga dor, sofrimento, mas também nos traz reflexões que nos orientam para que o ajustes, o equilíbrio dessas leis que ainda há pouco eu falei, possam ser trabalhadas. A lei da conservação, por exemplo, tanto que nós temos destruído o planeta por conta do nosso egoísmo, né? Temos destruído, não precisamos conservar mais o nosso planeta. Então, quantas coisas a gente tem sentido por conta desse desequilíbrio? A lei de sociedade, das boas relações, a lei de adoração. Será que nós estamos, embora constantemente mergulhados em Deus, mas estamos tendo consciência da sua existência em nós, do seu amor para com todas as criaturas, que nada acontece, que nada está acontecendo nesse momento sem a sua permissão? Esquecemos que dentro da lei de igualdade todos nós somos irmãos e precisamos nos amparar uns aos outros, daí a lei de justiça e caridade. Possamos nesse momento silenciar, refletir sobre o que aqui foi comentado. Busquemos sentir a nossa respiração. Tranquilizando cada vez mais. O nosso corpo. Relaxando. Percebendo a temperatura corporal. E assim, pouco a pouco, você vai encontrando algum ponto no seu corpo físico que precise retirar essa tensão e relaxar. Vá se desapegando de todos os pensamentos que estejam fora desse seu propósito, desse momento. Participar da sala de amparo e juntos nos alimentarmos de todo esse carinho que é emanado pela equipe espiritual, que são os mensageiros do Cristo, por todos os trabalhadores do Recanto da Paz que nesse instante estão unidos em pensamento de suas casas, onde estiverem, mas estão vibrando por você. É um momento de recolhimento. É um momento em que você
se entrega nesse instante para um diálogo entre você e Deus. Nele, você terá toda a liberdade de falar da maneira que quiser. Falar das suas necessidades, das suas tristezas ou alegrias, das suas conquistas. Enfim, você tem alguém que lhe conhece por inteiro, que está constantemente perto de você, que ama incondicionalmente. Procure respirar, sinta bem a sua respiração. E perceba como em cada respiração você proporciona mais e mais essa tranquilidade. E assim você possa me acompanhar na prece dizendo: Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa, Pai, perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento do mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para todo sempre. Que assim seja. Que você permaneça nesse estado meditativo e de oração ao longo de toda a nossa atividade. Renove a sua energia através da prece e dessa conversa com Deus. Abra o seu coração. Tenhamos todos uma ótima atividade. Fique com Deus.